Vamos lá, a gente está hoje quase terminando a nossa série. Semana que vem a gente tem o capítulo final, o episódio final. Isso nunca tinha acontecido aqui, mas gostei. Eu também estou gostando demais dessa série, está me abençoando muito. E talvez a gente até descubra algumas outras crenças fundamentais que a gente possa mencionar. Mas eu realmente separei 8 muito importantes, que a gente não pode abrir mão delas. E a gente fez no mês de setembro, os 4 domingos. O último domingo eu não pude estar, então foi um culto diferente nesse aspecto. Mas o pastor Ednei trouxe um princípio muito legal falando sobre cosmovisão, vale a pena você assistir. E a gente pega os outros 4 domingos desse mês de outubro e completa. Então, não falte semana que vem. E se você está chegando agora, não faz ideia do que eu estou falando, fica tranquilo. Tudo que a gente conversou, você tem acesso no nosso canal do YouTube. E eu acho que você vai gostar de ouvir um pouquinho lá do que a gente tem falado. E eu quero já começar contando para você uma experiência que eu tive nesse fim de semana, muito interessante. A gente teve a oportunidade de, com uma grande parte da liderança da nossa igreja, foi um evento inédito, a gente nunca tinha feito algo parecido com isso. De vez em quando, um grupo de pastores se junta e vai num congresso em outro estado ou em outra cidade. Não é incomum, congressos para liderança ministerial acontece. Mas na igreja da cidade, em São José dos Campos, há pouco tempo atrás, o pastor principal da igreja esteve aqui com a gente, o pastor Carlito Paz. Ele é uma referência, uma influência muito forte de liderança. E ele abriu uma porta para a gente que a gente aproveitou e entrou. Ele abriu espaço para que a gente fizesse um evento só da Nova Vida lá com eles. A gente passou a sexta-feira, dessa semana agora, o dia inteiro lá. E das nossas 18 igrejas, quase todos os pastores titulares puderam ir, pastores auxiliares, vários foram. Muitos dos nossos pastores aqui, quase todos estiveram lá com a gente, e muitos líderes da Nova Vida, líderes de todos os ministérios que você puder imaginar. Nós levamos cerca de 200 pessoas, olha que legal, né? Um evento muito forte, muito importante, muito marcante para a gente, e muita coisa boa aconteceu lá. E dentre tudo que aconteceu, a gente teve interações muito boas com as pessoas que a gente já conhece, alguns pastores amigos também. E ontem, na hora de vir embora, ontem sábado, o evento foi na sexta, a gente dormiu lá, e na hora de vir embora, a gente estava tomando café com alguns pastores amigos, e eu não sei, mas acho que a maioria de vocês conhece o pastor Silvio Júnior, da Nova Vida aqui de Piedade, né? Não sei se você conhece, mas só para você saber, pastor Silvio Júnior é um grande amigo meu, tem me ajudado demais no ministério, e ele tem o Júnior é porque, claro, o pai dele é Silvio também, Silvio Duarte. E os dois estavam sentados na minha frente tomando café, e alguém veio para cumprimentar o pastor Silvio, porque é da igreja de Piedade, se despedindo, estamos indo embora, e cumprimentou o pastor Silvio Júnior, e o pastor Júnior falou, isso aqui é meu pai, e apresentou, o casal não conhecia. Mas o pastor Silvio Sênior, né, que não é o Júnior, ele já foi muito mais famoso do que o seu filho, né? E antigamente acontecia o contrário, né, da gente conhecer ele, e o Júnior está perto, falei, esse aqui é meu filho, mas ele não tinha tanta expressão, então as pessoas não conheciam tanto. E eu achei interessante porque me lembrou da minha experiência também, né? Durante muito tempo, eu só fui conhecido como filho do bispo Jorcelino. As pessoas às vezes nem sabiam o meu nome, mas sabiam que eu era o filho do bispo Jorcelino. Era o meu maior título, né? Durante muito tempo foi o que eu levei, carreguei comigo, e as pessoas me conheciam. E isso trazia muitas vantagens, você sabe? Ser filho do bispo Jorcelino tem muitas vantagens. Por exemplo, eu consegui entrar em alguns lugares que só consegui entrar porque eu estava perto dele. Algumas experiências muito boas, e foi ótimo. E tinha algumas desvantagens também, algumas coisas engraçadas. E uma das coisas engraçadas também aconteceu nesses dias, que eu chamo do duplo aperto de mão. É quando a pessoa te conhece pela primeira vez, né? Não conhece muito bem você, mas conhece o seu pai. E antigamente isso acontecia com muita frequência. A pessoa não me conhecia, esse aqui é o André. Ela me cumprimentava por educação. E daqui a pouco alguém dizia, ele é filho do bispo Jorcelino. A pessoa voltava para cumprimentar de novo. Opa! O que está por trás disso? É que o primeiro aperto de mão por educação, né, ele é normal. O segundo tem a ver com a minha associação. Com quem eu estou associado, né? Com quem você está associado diz muito sobre você. Então, eu sabia que onde quer que eu estivesse, eu estava representando o meu pai. Então, porque era. Depois as coisas
mais ou menos foram mudando. E hoje em dia acredite, existem pessoas que não conhecem meu pai, mas me conhecem. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que, junto com a associação, eu estar associado com alguém, existe algo muito importante, que chama-se responsabilidade. E eu sabia que eu carregava, né? Mais uma vez, o fato de eu ser chamado apenas de filho do bispo, isso nunca me incomodou. Como eu disse, havia algumas vantagens, algumas desvantagens também, né? E o fato de eu ter um nome compartilhado, ou seja, eu estar ligado com o meu pai, trazia esse quê de associação que todo mundo imediatamente fazia. Ele está associado ao pai dele, claro, eles têm uma ligação forte, e havia um elemento já pré-embalado de responsabilidade. O que está por trás disso? Eu era, e sou até hoje, responsável por proteger a reputação do meu pai. Né? O que quer que eu faça, se as pessoas sabem que eu sou filho do bispo Jorcelino, o que quer que eu faça acaba respingando nele. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Esse fardo de ser filho, né, de alguém importante, isso meu pai nunca colocou sobre mim. Aliás, ele fez de tudo para que os seus filhos não precisassem carregar um fardo. Isso não acontece intencionalmente. Na verdade, era o oposto. Meu pai fazia de tudo para que a gente não tivesse que carregar esse peso de ter que levar também o nome dele. Mas é natural que aconteça. Eu procuro imitá-lo. Meus filhos da mesma maneira. Não é fácil, muitas vezes, mas eu faço de tudo, eu e minha esposa, para que todo mundo trate eles como qualquer filho, como qualquer jovem da igreja, né? Como qualquer outra pessoa normal. Mas eu sabia, e eles também sabem, que eu o representava em todo lugar que eu ia. Onde quer que eu fosse, as pessoas sabiam que eu era filho dele, então o meu comportamento acabava refletindo nele. Porque, claro, ele e era, e sempre foi mais importante, maior do que eu. Então, claro que em algum nível, o que eu fizesse acabava chamando a atenção para ele. Você sabe do que eu estou falando? Não, todo mundo que tem filho sabe disso. E mais uma vez, mais tarde na vida, a situação às vezes se invertia. Às vezes as pessoas me conheciam, mas não conheciam ele. Aí eu falei para ele: pai, é bom você se comportar, porque eu tenho uma reputação a zelar, tá bom? Hoje a gente está, então, na parte 7 da nossa série, A Lista Fundamental. E só para lembrar você, o subtítulo é importante: Redescobrindo os Essenciais da Nossa Fé. Nós estamos tentando responder a pergunta: no que a gente precisa crer? Não apenas o que... A gente fala muito de fazer, né? de prática, de comportamento. A gente fala muito aqui na igreja. Mas eu dei um passo para trás e convidei a igreja toda a pensar em crenças. O que eu acredito para ser um fiel seguidor de Jesus? Qual é o básico? Qual é o mínimo? Qual é o essencial? O que é fundamental? E junto com essa pergunta tem que vir outra: o que não é? E até hoje, nessa igreja, em qualquer outra igreja, essa pergunta não apenas é importante, mas a gente vai chegar à conclusão de que tem muita coisa que a gente faz que, embora seja importante, não é fundamental. Não é o mínimo básico que a gente precisa ter. A razão dessa pergunta, e ela ser tão importante, é porque a gente vive num tempo onde há muitas versões do cristianismo. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Cada igreja cristã evangélica, a igreja católica ou qualquer outra expressão do cristianismo carrega consigo as suas próprias crenças, que eles consideram muito importantes, suas próprias doutrinas, às vezes que eles consideram, ou nós consideramos essenciais, e expectativas e maneira de interpretar a Bíblia, ou se vamos ou não usar a Bíblia, que versão da Bíblia nós vamos usar. E essa pergunta é tão importante para que nós tenhamos uma posição muito clara do que é essencial contra o que é meramente cultural, o que é meramente familiar e confortável. A gente se acostumou a ser assim, e a gente chama de essencial, mas não necessariamente é. O que é moda? O que é moderno? O que a gente trouxe para a igreja, e a gente faz igreja daquele jeito, mas é apenas uma moda, daqui a pouco pode passar. Não é a coisa mais importante. O que é secundário não é essencial. Por que isso é tão importante? Porque, mais uma vez, existem pessoas que deveriam estar aqui sentadas do nosso lado, mas não querem nem saber de igreja, não querem nem saber de Deus, porque um dia conflitaram essas duas questões: o que a igreja considera essencial, o que Jesus sempre considerou essencial. E, ao mesmo tempo que a gente acreditava
na Bíblia e na palavra, e que conhecia todos os versículos, você se perguntava se as pessoas da sua igreja ou do seu grupo realmente conheciam Jesus. Porque todo tipo de coisa doida e às vezes ruim e nociva foi feita na igreja, pela igreja, e muitas vezes em nome de Jesus, em nome de Deus. Você conhece um pouquinho da nossa história, né? O cristianismo tem algumas páginas manchadas na sua história e tem a ver com isso. Será que a gente não ignorou o que era fundamental e transformou em doutrinário, dogmático, importante, fundamental, algo que não era? Com certeza, a nossa história tem muito disso. Então a gente está voltando para as raízes, lá atrás, e tentando identificar, enquanto a gente caminha no Evangelho, nos evangelhos, o que Jesus nos diz que é fundamental. E a gente vai, até agora chegou a 6, hoje a gente vai para o 7, semana que vem no 8, e as 6 fundamentais da nossa lista até agora são: primeiro de todos, Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Rei. Se você vai ser um fiel seguidor de Jesus, você precisa acreditar nisso, porque você precisa acreditar que Jesus é quem Ele disse que era, quem Ele prometeu que Ele era, né? E a gente falou bastante sobre isso. Em segundo lugar, Jesus veio para apresentar e representar quem Deus é. Se você vai seguir a Jesus, você tem que crer nisso, porque Ele mesmo disse isso. Essa é a razão da sua vinda, não foi a única razão. Não, o número 4 que mostra a real razão, mas é uma das grandes razões. Ele vem mostrar Deus, revelar a Deus. Se alguém tinha alguma dificuldade de entender Deus, quem é esse Criador de todas as coisas que diz que a gente deve chamá-lo de Pai? Jesus vem e desvenda uma grande parte desse mistério. Traz mais personalidades a quem as pessoas acreditavam que Deus era. Terceiro, Jesus definiu o pecado e a gente precisa aderir e aceitar a definição de pecado que Ele trouxe. Não as nossas listas, as nossas maneiras de pensar. Alguns pecados para a gente são maiores ou menores ou piores, ou seja o que for. A lista de Jesus é muito simples. Jesus definiu o pecado como qualquer coisa que faça mal, seja a você mesmo, algo que você faz com você mesmo, ou a outras pessoas. Número 4, Jesus prometeu justiça no fim. Na verdade, o que eu estava mencionando é o próximo. Jesus prometeu justiça no fim e nos convida a confiar nele enquanto o fim não chega. Se você vai seguir a Jesus, você vai ter que confiar nele, de fato, de que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E quando você não entende tudo, quando você acha que ele deveria ter feito algumas coisas, ele te convida: você pode confiar em mim? Se você confiar em mim, você vai ver justiça acontecendo no final. Quantos dão graças a Deus por isso? Amém? E agora sim, 5, Jesus morreu pelo seu pecado para reconciliá-lo com Deus. Algumas pessoas pensaram talvez que esse deveria ser o primeiro, porque esse é o mais básico de todos. A razão dele estar aqui no 5º é porque a gente está mais ou menos andando cronologicamente pelos evangelhos, ok? E a gente está aqui chegando no final, no sacrifício de Jesus. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu para que nós pudéssemos ser resgatados, para reconciliar você com Deus. E isso ainda é motivo de questionamentos e dúvidas por muita gente. Precisava ser desse jeito, e a gente conversou um pouquinho sobre isso. E é muita coisa que a gente, na nossa vida, aceita sem entender, que a gente tem fé, né? Não é simplesmente porque a gente resolveu: eu vou acreditar nisso. Existe alguma base para isso. E claro, a Bíblia nos traz essa base. E a gente crê e a gente confia que o sacrifício era necessário, foi fundamental para que eu e você pudéssemos ter vida e liberdade em Cristo Jesus. E o número 6, que a gente falou semana passada, já é sobre a igreja. A igreja é o agente de transformação de Deus. A maneira como Deus usou a Jesus durante o seu ministério e depois com o seu sacrifício, agora se reflete no corpo de Cristo. O corpo de Cristo antes era o próprio Cristo, era Jesus. E agora é a sua igreja. Eu falei para você, como se Deus encarnasse, né? Mais uma vez, assim como Ele fez em Cristo, agora no corpo que é a igreja. Nós somos hoje Jesus funcionando na terra. Nós podemos usar o nome dEle, a autoridade do seu nome. Nós carregamos o seu próprio Espírito dentro de nós. Amém, igreja? Então nós temos uma responsabilidade de transformação na nossa própria vida, na vida daqueles que estão perto da gente e onde quer que Deus nos envie, onde quer que Ele nos mande. E hoje a gente vai olhar para o 7º dos 8 fundamentos.
E vai ser com base justamente no finalzinho da história, porque esse aqui é o comando final de Jesus. É a sua última ordem. Parece que são palavras de despedidas de Jesus. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós só estamos aqui porque alguém obedeceu essa ordem, e nós estamos aqui também para obedecermos essa ordem. Quando eu ler, você vai conhecer, alguns de vocês talvez até conheçam de cor. E o que a gente vai falar quando você ouve para esse convite do Senhor Jesus, é que tem dois aspectos, você precisa levar ele muito a sério. Nós não podemos achar que ele é secundário, ele é fundamental. Mas o segundo aspecto é que você não consegue fazer isso por outra pessoa, você precisa carregar isso pessoalmente. Você deve tratar do que ele vai falar apenas com você mesmo. Embora a gente vá falar no coletivo, eu espero que o Espírito fale com você no pessoal. Quem está pronto aí, diga amém. Vamos lá então? Logo depois da ressurreição, desse grande milagre que aconteceu, alguns encontros depois que Jesus tem com seus discípulos, ele instrui os seus discípulos, os seus apóstolos, a viajarem para o norte, para a região da Galileia, no lugar onde a maioria deles foi chamado por Jesus para integrar o seu grupo. Lá na região da Galileia, a morte e ressurreição de Jesus acontece na Judéia, na região de Jerusalém, e ele pede para que eles vão para lá para se encontrar lá. E também é mais seguro fazer isso lá. As coisas estavam borbulhando em Jerusalém nesse momento, né? Existia muita coisa acontecendo. E Mateus está lá também e documenta para mim e para você o que aconteceu. Mais uma vez, Mateus não sabia que ele estava escrevendo a Bíblia, ele estava documentando historicamente o fato que estava acontecendo na sua frente. Ele é uma testemunha ocular do que aconteceu agora. Mateus 28, finalzinho do livro de Mateus, último capítulo, nos últimos versículos. Versículo 16, então os 11, por que 11? Um já tinha ido embora. Quem era? Judas. Que igreja inteligente, todo mundo sabe. Por alguma razão, os outros nomes se tornaram muito populares para a gente dar para o filho. Ninguém põe o nome do seu filho de Judas, eu não sei explicar o motivo. Não parece ser tão popular assim. Judas, você sabe o que já tinha acontecido, foi embora. Os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Então tinha um encontro marcado. Quando o viram, quando Jesus apareceu, eles viram Jesus. O que eles fizeram? Fizeram todas aquelas perguntas que estavam morrendo de vontade de fazer. Sempre quando 3 pessoas riem é porque a maioria não lê a Bíblia. Esse versículo não existe, tá, gente? Foi o que inventei e botei aqui. Mas é um versículo que para muitas pessoas faz sentido, porque quantos de nós já falamos isso? Quando eu encontrar com Jesus, eu vou fazer umas perguntas para ele. Jesus, senta aí, eu tenho um monte de questionamento, eu queria entender por que isso, por que aquilo outro, por que você fez isso, por que você não fez aquilo. E a gente lê esse versículo aqui muito rápido, mas não deveríamos ler tão rápido, porque essa passagem nos leva de volta ao primeiro fundamento que Jesus afirmou sobre si mesmo. Quando o viram, e eu não queria que você respondesse com a sua voz nem baixa, nem alta, nem levantasse a mão, mas quantos sabem o que vem depois aqui? Quando o viram, não é para você falar, lembra que eu acabei de falar? Você sabe o que eles fizeram em seguida? Eles fizeram o que todo mundo um dia vai fazer. Quando o viram, o adoraram. Eu acho que é isso que vai acontecer quando você ouvir. Você não vai ter uma segunda opção. Você não vai pensar nas perguntas sem resposta. Você não vai conseguir ter uma outra postura. Mas tem algo estranho acontecendo, porque eles não estão no céu, eles estão na terra. E qualquer pessoa que vê essa cena, vê pessoas possivelmente prostradas, aqueles que o seguiam, os 11. Seguiram Jesus durante 3 anos e meio, viram ele morto e agora viram ele vivo e eles o adoram. Um ser humano na sua frente. Isso é um pouco ofensivo às sensibilidades tanto dos gregos quanto dos romanos, especialmente dos hebreus, dos judeus. Mas de acordo com Mateus, Jesus não fez nenhuma objeção. Jesus não falou, não, gente, não precisa. Não, Jesus, ele recebe a adoração. Ele é o rei dos reis, sem nenhuma crise nesse momento. Mas o que vem seguindo é interessante. Eu amo a honestidade de Mateus. Mateus escreve com uma honestidade absurda. Ele fala, quando viram, adoraram,
Alguns deles, porém, duvidaram. E os discípulos que duvidaram talvez tenham falado para Mateus: Mateus, não escreve isso não. Não precisa botar isso, pega mal demais para a gente, né? E Mateus poderia dizer: gente, tudo que a gente fez no ministério de Jesus pega mal para a gente, porque a gente só falou bobagem o tempo todo. A gente fazia as perguntas mais idiotas para Jesus, ele frequentemente dizia não para a gente. Você lembra quantos episódios, né, que a gente fez o que era errado? Você acha que se aconteceu, aconteceu, vai ficar registrado aqui? Por que alguns duvidaram? Simples demais. Porque eles eram pessoas normais, humanas, e Jesus havia morrido. Eles viram seu Salvador morto numa cruz, e pessoas mortas não voltam. Não sei se você acredita em fantasma, eu queria te dar essa ideia: não tem isso. Pessoas que morreram não voltam. A não ser, claro, como você já viu, alguns casos de ressurreição voltam para daqui a pouco morrer outra vez, seja pelos anos que tiverem à frente para viverem, mas Jesus agora vivo está para sempre. E eles ficam na dúvida: será que é isso mesmo que eu estou vendo? Será que é ele mesmo? Será que não é alguém parecido com ele? É isso mesmo, eles estão em dúvida, e é normal qualquer cristão ter dúvidas. E aqui Jesus começa então o seu discurso de despedida. Eu acho que Mateus resume para a gente. Jesus se aproximou deles e disse: queridos, olha aqui para mim, o que vem a seguir é a declaração talvez a mais importante e mais esquecida de todo o Novo Testamento. Não, eu não quero que você pense que eu estou colocando ela acima de outras muito importantes, mas no que diz respeito ao que a gente deveria e poderia aplicar, o que vem em seguida é absurdamente grande de importância. E se a igreja tivesse abraçado isso durante toda a sua história, se a igreja tivesse recebido e abraçado hoje, tudo seria diferente. Se você receber e abraçar essa verdade hoje, eu acho que você muda. Quando você entende, porque a gente mais uma vez lê muito rápido, passa para o próximo versículo. Mas aqui Jesus está, depois de ressuscitar, depois de vencer a morte, ele vem e diz o seguinte: toda autoridade. Se existe qualquer autoridade nesse planeta ou em qualquer outro lugar, porque ele continua: toda autoridade no céu e na terra, no mundo que você enxerga e no mundo que você não enxerga. Isso significa tudo, em todo lugar que existe. Se existe alguma autoridade, me foi dada. Toda autoridade, em todo lugar, em todo tempo, está nas minhas mãos. Isso é grande demais. E os discípulos talvez perguntassem: então é isso, todo aquele seu discurso de que você é o rei, o Messias enviado por Deus, o próprio Filho de Deus, realmente é verdade? Ao que Jesus responderia: é verdade. Você sabe por quê que a igreja cristã, no decorrer da história, conseguiu usar a Bíblia para justificar todo tipo de coisa doida, estranha e prejudicial? Tudo que você puder imaginar que a igreja cristã usou, que você fala: meu Deus, isso foi péssimo, não deveria ter acontecido, mas eles usaram um versículo para isso, usaram a Bíblia para justificar uma prática errada, que fere pessoas, que machuca pessoas, que faz com que pessoas se afastem de Deus. Por quê? Porque essa declaração, ela foi reduzida a apenas mais um versículo, como qualquer outro versículo da Bíblia, e foi equiparada a todas as outras declarações da Bíblia. E a Bíblia, a nossa querida Bíblia, amada Bíblia, a palavra de Deus, que eu prego todo domingo para você com base nela, mas a Bíblia inteira se tornou, em algum momento, a autoridade da igreja. Eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu estou falando para você ouvir direito. A Bíblia se tornou a autoridade da igreja, mas a própria Bíblia diz que Jesus é a autoridade da igreja.
Mais importante, o próprio Jesus, que morreu e ressuscitou, diz que Jesus é a autoridade máxima da igreja, que a sua palavra é a palavra final, porque Ele é o nosso rei. André, mas a Bíblia e Jesus não são a mesma coisa? Ele não diz que Ele é a palavra, a Bíblia não fala que Ele é o verbo encarnado. Diz, só que a maneira como a gente interpreta isso precisa ser ajustada. Porque se você fosse um judeu, preste atenção, e você estivesse ouvindo lá Jesus falando isso, você ia interpretar como Ele queria que você interpretasse. Nós estamos do outro lado do mundo, 2000 anos depois, não é tão fácil para a gente. Mas imagina por alguns segundos que você é um judeu do tempo de Jesus, ouvindo Ele falar isso. Toda autoridade no céu me foi dada. Você sabe o que você ia ouvir? Ele ia olhar nos seus olhos e dizer, eu sei, até hoje, Moisés é o teu cara, é o teu líder, é a autoridade máxima. Torá, a lei e os profetas é a base de autoridade para vocês, é o texto de vocês. Mas eles eram, tudo isso, Moisés e a lei, tão poderosa e tão forte que vocês receberam a vida inteira, era apenas uma sombra. Muito importante, muito significativa, mas agora o rei chegou. E aquele que projeta a sombra, a coisa real, está aqui na frente de vocês. Por isso, esse versículo faz todo sentido. Quando viram, o adoraram. E eles estão pensando, é Ele, o nosso Senhor. Eles chamaram Jesus de Senhor durante muito tempo, mas ele nem fazia ideia do que isso significava. Agora eles podem chamá-lo também de Salvador. Eles o viram morto, e agora eles dizem, você, Jesus, você venceu a morte, você tem as chaves do céu e da terra. E o que isso diz respeito a gente? Nós somos os seus caras, não somos? Os caras que você trouxe para perto, ao que Jesus diria, são mesmo. Vocês são as pessoas que eu trouxe para perto. E lembra que com associação vem responsabilidade. E se vocês vão ser meus seguidores, aonde quer que vocês estejam, vocês estão me representando. Então o que quer que vocês façam acaba respingando em mim. Qualquer atitude de vocês vai revelar também um pouquinho de mim. E as pessoas vão interpretar a mim olhando para vocês. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. E quando Jesus vem, Ele vem representar Deus, Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. E mais tarde, alguém vai falar para a gente, você já deve ter ouvido, que nós somos a representação de Cristo, como a gente está lendo aqui hoje. E a única maneira como o mundo consegue enxergar Jesus é através de você. A maneira como as pessoas leem a Bíblia, que não está na frente delas, é olhando para as nossas vidas. Quando elas olham para mim e para você, nós representamos, por isso a responsabilidade é tão grande. Agora olha para mim, olha para aquele momento quando Jesus está ali falando com aqueles discípulos, eles estão impressionados, toda a autoridade me foi dada. E eles pensando, ok, e agora? Agora que você tem toda a autoridade, agora que você pode qualquer coisa, porque antes estava de certa maneira preso a um corpo, a uma carne, mas agora você pode fazer qualquer coisa, e a gente contigo, o que a gente pode fazer? Jesus, já que você venceu a morte, agora a gente vai poder vencer um monte de coisa também? A gente vai poder usar essa autoridade para o nosso benefício? Talvez Tiago e João tenham levantado a mão, chegou a hora onde a gente vai finalmente estabelecer o reino de Deus aqui. Jesus, agora a gente vai poder mandar fogo do céu para matar os samaritanos, finalmente? Para vencer os romanos, para acabar com essa a tristeza que está sobre a gente. E Jesus talvez desse um sorriso, isso todas são palavras minhas, eles não falaram nada disso. E Jesus talvez diria, não, eu tenho planos muito maiores para vocês, no que diz respeito a Jerusalém. E eu tenho planos muito maiores para vocês, no que diz respeito à região da Judéia e Samaria, e muito além disso. Nós estamos prestes a inaugurar algo para o mundo inteiro. Mas vocês não vão precisar lutar e conquistar. Na verdade, vocês vão sair com um convite. Na verdade, vocês vão estender às pessoas o mesmo convite que eu dei a vocês.
O mesmo convite que eu estendi a vocês quando nós nos conhecemos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que a gente faz com isso? O que ele fala, talvez eles não esperavam. Ele fala, portanto vão e façam discípulos. Discípulo significa seguidores. O que é um discípulo? Olha aqui para mim. É alguém que olha para o seu comportamento, quer seguir você e vê como é que você age, reage, anota, porque a próxima vez que eu passar por algo parecido, eu vou fazer igual a você. Os seguidores de Jesus observavam como ele se comportava, o que ele falava, como ele pensava, como ele agia, como ele reagia, como ele respondia, e eles guardavam, porque eu vou segui-lo, eu vou fazer igual, eu sou um imitador, eu sou um seguidor. E esse versículo tem algumas coisas importantes, mas o imperativo está ali, na primeira parte, fazer discípulos, fazer seguidores, multiplicar-se, replicar-se, reproduzir-se. O restante que vem em seguida é apenas uma parte disso. A implicação é o seguinte, e aí, se você for dormir daqui a pouco, guarda pelo menos essa parte, preste atenção. O que Jesus está dizendo é o seguinte, à medida que vocês caminham, à medida que a vida acontece, eu não estou pedindo para você mudar a sua vida completamente, mas à medida que vocês vivem a vida de vocês, eu quero que vocês façam isso, seguidores, da mesma maneira que eu transformei vocês em seguidores, só isso. Significa que se eu voltar aqui para a terra, Jesus poderia dizer, se eu voltar daqui a 1 ano, tem que ter mais gente do que tem agora. Tem que ter mais discípulos, porque vocês estão se multiplicando. Se eu voltar daqui a 10 anos, tem que ter mais ainda. Quando quer que eu volte, eu espero encontrar muito mais gente seguindo, porque vocês estão se multiplicando. Mas a próxima parte é que dá um nó na cabeça deles, porque ele fala de todas as nações. E essa eles não esperavam, porque mais uma vez eles lutam contra isso o tempo todo. Nós sempre fomos nosso grupo, pertinho, todo mundo se conhece, todo mundo fala igual, pensa igual. O que significa isso? Eles nem conheciam todas as nações, nem sabiam qual era o tamanho do mundo. Mas Jesus está falando para a gente alcançar e tornar discípulos gentios, pessoas que não são judeus, gregos, romanos. Eu acho, Jesus, que isso não vai funcionar em Roma. Eu acho difícil isso dar certo lá. Você está dizendo que está todo mundo convidado. Jesus, espera aí. Você está incluindo os samaritanos também? Claro que ele está, gente. Lembra aquela história que ele contou? Naquela parábola, ele colocou o samaritano como herói da história. Você lembra aquele dia que ele estava conversando sozinho, a coisa mais estranha do mundo, com uma mulher samaritana? E o alvoroço que veio depois, porque por causa daquela mulher, Jesus conquista um grande grupo de samaritanos. Claro que ele está incluindo. A gente não queria, mas ele está incluindo todo mundo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele fala, batizando-os. Batizando significa todo mundo está incluído. Todos podem participar. Isso é uma linguagem, batizar, uma linguagem de aliança. No caso da nova aliança, inclusão total, sem distinção. Primeira vez que eles batizaram um gentio, pode ter sido a coisa mais doida, assim, escandalosa, estranha, ofensiva, porque eles não estavam acostumados. Gentios não deveriam ser batizados, mas hoje a gente batiza gentio para tudo quanto é lado, que os gentios digam amém, glória a Deus por isso, né? Mas era estranho no início, muito. Tudo isso era novo, Jesus estava sem distinção. Mas olha que interessante, é a primeira vez que essa expressão aparece. Batizando-os, a gente está acostumado à expressão, mas eles não. Em nome do? Vamos acordar, gente, em nome do? Pai. E do? Filho. E do? Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai. Jesus, você realmente se colocou na lista? Você botou você na mesma frase do Pai e do Espírito Santo? Você se incluiu onde nenhum mortal deveria ser incluído? Mas a essa altura eles sabem, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele pode se igualar à divindade, ao Pai Celestial. Portanto, vão e façam discípulos, ensinando-os, né? Todas as nações, batizando-os, e agora vem uma parte muito importante, ensinando-os. O Senhor quer que a gente ensine as pessoas o quê? E quem são essas pessoas? A obedecer. A obedecer o quê? A obedecer a quem?
Até agora a gente estava obedecendo a lei de Moisés. Não. A obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Se vocês vão fazer discípulos, esse aqui é o plano. Vocês vão pegar o que eu falei para vocês e vai passar para eles. Você lembra daquela minha mensagem da montanha lá, que eu falei um monte de coisa importante? Eu quero que vocês passem aquilo para as pessoas. Você lembra o que eu falei sobre a trave no olho? Que eu falei que as pessoas só poderiam, antes de querer julgar alguém, na verdade, quando você vê um defeito em alguém, você, ao invés de julgar, você quer ajudar aquela pessoa. Para ajudar, você tem que primeiro resolver você. Então você tira a trave do seu olho para você poder ajudar o irmão a ver o cisco no olho. Lembra, Jesus? Lembro, com certeza. Ensina as pessoas a andarem a segunda milha, a ganhar pessoas ao invés de ganhar o argumento. Ao invés de ganhar a briga, ganhar pessoas e relacionamentos ser mais importante. Que Deus convida todo mundo, ensina que Deus convida você primeiro a se acertar com Ele, com as pessoas, antes de se acertar com Ele, Deus. Ele só vai conseguir receber de você a sua devoção, sua adoração, seu sacrifício, se você já tivesse acertado com seus irmãos. Ensina as pessoas que eu ensinei a vocês a perdoarem. Não importa o que, ou quando, ou porquê, a perdoarem. Lembra que eu contei algumas histórias para você? Eu quero que vocês sejam como o samaritano daquela história. Eu quero que vocês não sejam como o irmão mais velho daquela outra história. Ensine as pessoas a amar uns aos outros do jeito que eu amei a vocês. Ensine as pessoas a amar os seus inimigos do jeito que eu amei vocês, quando vocês se tornaram inimigos. Ensine as pessoas a amar as pessoas do jeito que eu amei vocês quando vocês me traíram, quando vocês me abandonaram, quando vocês se esqueceram de mim, quando vocês me desprezaram, me rejeitaram. E eu voltei a amar do mesmo jeito que eu sempre amei. Eu quero que vocês amem. Você lembra aquele dia que eu lavei os pés de vocês? A gente lembra, a gente queria esquecer. Porque foi tão difícil para a gente, o nosso Senhor, o nosso Mestre, lavando nossos pés como servo. Você lembra o que eu falei? Eu quero que vocês façam igual. Toda vez que vocês acharem que são alguma coisa, procura um pé para você lavar. Isso é uma ótima ideia para a gente fazer aqui na igreja. Toda vez que você achar que você subiu um degrau, procura alguém para você servir. Tudo que eu ensinei, tudo que vocês absorveram, cada mandamento que eu dei, como por exemplo, não julgueis, cada palavra que eu dei a vocês, que vocês observaram eu dar para outras pessoas, quando eu falei para alguém, não te condeno, vai e não peques mais. Quando eu chego para uma outra pessoa e falo, olha, você está perto do reino de Deus, por quê? Porque ela respondeu propriamente ao que eu pedi dela. Me imite, façam igual. Mas ensine as pessoas a guardar o que eu ordenei a vocês. E talvez nesse momento eles tenham pensado, isso é grande demais. O mundo é grande demais. Fazer o que Jesus fez é grande demais. Será que a gente consegue? Como se não bastasse tudo isso, ele deixa uma promessa maravilhosa. Ele fala, e certamente, eu estarei com vocês. Vocês não vão estar sozinhos fazendo tudo isso. Eu estarei com vocês sempre. Diga comigo, sempre. Até quando, Jesus? Até o final. Até o fim dos tempos. Agora, olha aqui. Certamente eu estarei com... Quem é vocês? É você? Eu sou vocês? Vocês são vocês? Eu queria fazer uma distinção. Vocês são os crentes, vocês desse versículo, cuja crença tem pé e mão. Segue. É um seguidor. Esses crentes do vocês desse versículo são os que entendem que nós somos parceiros do nosso rei. Que são fazedores de discípulos também. Eu sei que essa pergunta é óbvia a resposta, mas você quer que Jesus esteja com você? Então Ele quer que você esteja com Ele. E a agenda de Jesus é muito maior e muito mais importante do que a minha agenda pessoal. E os afazeres dEle, e as responsabilidades dEle, e as coisas dEle têm que ser mais importantes do que a minha.
Não precisa me responder, mas você está com Ele nisso? Deixa eu colocar da seguinte maneira: você tem reservado algum tempo, ou parte do seu tempo, ou parte dos seus recursos, está reservada para fazer mais seguidores de Jesus? Porque até agora na mensagem é só uma explanação que eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Jesus falou com Pedro, João, Tiago, Filipe, amém. Mas você sabe que não é assim. A gente só está aqui por causa daqueles homens que foram replicando e multiplicando e chegou até aqui. Não é verdade que você só está aqui por causa do esforço de outras pessoas? É, e eu também. Então a pergunta é: será que a gente faz alguma coisa com isso? É uma pergunta que eu faço a você. Alguma parte do seu tempo tão precioso, daquilo que você tem, uma parte, você usa para criar mais, fazer mais, gerar mais seguidores de Jesus? Isso faz parte da sua vida, do ritmo da sua vida. Você já decidiu isso, já modelou isso? Alguma parte do seu tempo ou do seu dinheiro cruza sistematicamente com a missão do teu rei? Frequentemente você diz: isso que eu estou fazendo aponta na mesma direção. Em outras palavras, você está envolvido nos negócios do seu rei? Ou você está extremamente ocupado nos seus próprios negócios? Você sabia? E eu fico feliz demais de dizer, porque eu estou falando com um público que a maior parte de vocês eu sei, eu conheço, vocês já estão fazendo isso. Nesse momento, dezenas e dezenas de pessoas nas nossas igrejas, ou centenas, estão fazendo discípulos. Nesse momento, enquanto a gente está aqui, tem um grupo de adultos e jovens e adolescentes em outros prédios aqui do lado, fazendo discípulos da próxima geração. E se você faz parte disso, eu queria dizer muito, muito, muito obrigado. Porque para todo lugar, hoje, antes de chegar aqui, existiam pessoas com a camisa dizendo, né, que você é muito bem-vindo, que quer servir você, mas muito melhor do que isso, eles estavam ajudando você a estacionar o seu carro, estavam cumprimentando você com um sorriso, estavam fazendo de tudo, pessoas tocando, pessoas cantando, pessoas servindo em todos os níveis, para fazer com que isso aqui seja uma experiência marcante, mas principalmente inspiradora para você, porque diz respeito ao reino. Nesse momento, graças a Deus, tem uma parcela imensa das nossas igrejas e dessa igreja, de pessoas que entenderam isso, ou estão aumentando cada vez mais o seu entendimento, de que seguir a Jesus significa multiplicar, significa fazer outros. Essas foram as instruções finais de Jesus. Claro que são essenciais, claro que isso torna elas fundamentais. Se você só tem 10 segundos para falar a sua última frase antes de morrer, seja o que for, você não vai falar qualquer coisa. É fundamental. É como a gente chegou aqui. Nós só estamos aqui porque outras pessoas não se esquivaram dessa responsabilidade de se multiplicar, de se replicar, de reproduzir o que ouviram do seu Senhor. Então, o sétimo fundamental é: seguidores de Jesus são multiplicadores. Seguidores de Jesus não são frequentadores. E se você é um frequentador, você é muito bem-vindo. Fique à vontade. Mas seguidor de Jesus não é um frequentador apenas. Seguidor de Jesus não é apenas alguém que tem uma carteirinha de membro. Seguidor de Jesus tem uma série de boas qualificações ou excelentes qualidades e atributos. Mas se eu quiser resumir para você, o que Jesus pede de seguidores é que eles façam mais seguidores. E eu posso ser, alguém, preciso ser extremamente honesto com você, Eu preciso dar mais exemplo para você nesse sentido. Porque a igreja acaba imitando bastante o seu pastor. Daí eu me entendo numa certa área da igreja de ensino, e às vezes me esquivo dessa responsabilidade tão grande. Embora também eu faço seguidores. Mas eu queria dizer para você, no próximo ano, aliás, a gente vai começar logo, mas o ano que vem vai ser marcado por uma transformação nessa igreja.
no que diz respeito a nós olharmos de fato para os de fora, para pessoas que eu e você conhecemos, que estão sedentas por Deus, mas não sabem como matar a sua sede, e matam uma sede, uma fome espiritual com uma comida natural, com uma água que o mundo oferece. Tentam preencher um vazio que só Deus poderia preencher. Estão sedentas, e eu e você temos a água da vida para dar. Então nós estamos buscando as melhores ferramentas para transformarmos cada um de nós, como eu tenho falado domingo após domingo, enviando você no final do culto, que a gente entenda que ninguém escapa disso. Onde quer que você esteja, você pode fazer seguidores. E você pode se esquivar, você pode dizer não quero, tudo bem, ninguém vai te forçar. Mas seguidores de Jesus, essa é uma crença básica, não são apenas pessoas que concordam com o que Ele falou, mas que o obedecem. É isso que Jesus disse sobre os seus seguidores. São multiplicadores, coletivamente, às vezes individualmente. É sensacional, é maravilhoso demais. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. O que a gente faz com isso? Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos, façam seguidores, façam pessoas parecidas com você, uma vez que você está se parecendo comigo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos continuar, vamos ser honestos, vamos continuar fazendo isso. Se você já está desempenhando esse papel, muito obrigado. Se você ainda não está desempenhando esse papel, encontre o seu papel. Cuide dos negócios do seu rei. Isso não é complementar, isso é essencial. Isso não é apenas para os profissionais que sobem no púlpito, é para todos, é fundamental. Seguidores de Jesus são multiplicadores. Descubra uma maneira de ser um multiplicador. O mundo foi completamente transformado por causa disso. Houve um momento onde o mundo foi totalmente mudado por causa disso. Você foi transformado, se você for honesto, porque seguidores vieram antes e disseram, mostraram o caminho para você. Talvez tenha sido seus pais, talvez tenha sido um amigo, talvez tenha sido um pastor, talvez seja que for pessoas que Deus usou para multiplicar, e você é fruto de multiplicação. Então que tal fazermos pelos outros o que alguém fez por nós? Que tal fazermos pela próxima geração o que a geração anterior fez por nós, ou até o que eles queriam fazer por nós e nem conseguiram? Se fizermos, a promessa é que Ele estará conosco, porque nós decidimos estar com Ele. Amém, igreja? Você recebe essa palavra hoje? Semana que vem, não perca o último episódio dessa eletrizante série, a lista fundamental. Você pode ficar de pé para a gente orar? E se você quiser conversar mais sobre essa mensagem, essa semana no Conviva vai ser bom demais. Participe com um grupo, não fique de fora. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Eu quero dar oportunidade a você que hoje também quer começar a caminhar e a seguir o Senhor Jesus. Em algum momento eu vou convidar você, se você quiser levantar a sua mão, eu vou orar por você. Mas nesse momento, peça a Deus apenas para te ajudar a entender e praticar aquilo que Ele falou ao seu coração. Pai, muito obrigado. Nós dependemos total, exclusivamente de Ti. Nós te pedimos mais uma vez que os olhos do nosso coração sejam abertos, porque hoje, mais uma vez, Teu Espírito nos desafia, nos chama para uma responsabilidade. Nós somos seguidores de Jesus ou somos apenas cristãos? Somos aqueles que creem apenas ou que seguem de fato? Nós queremos ser discípulos. Eu acho que quase todo mundo que está aqui, quem está me ouvindo através da internet, pode tomar essa decisão agora. Eu quero ser um seguidor. Eu quero fazer diferença nesse mundo. Eu quero fazer diferença onde o Senhor me colocar. Eu quero ver vidas que estão sofrendo porque estão vazias, estão longe de Deus. Eu quero vê-las transformadas pelo Teu poder, Senhor.
E se o Senhor quiser usar a minha vida em algum nível para isso, o Senhor sabe que eu não consigo, o Senhor sabe que eu não tenho poder nenhuma, mas o Senhor me convida para fazer simplesmente o que eu consigo fazer. Talvez seja abrir uma porta, talvez seja preparar uma mesa, talvez seja enviar um convite, o mesmo que Jesus me deu. Seguir a Ti, Jesus, é a melhor coisa que existe, é a maior experiência de satisfação, nada se compara. Então eu oro, meu Pai, para que o Senhor nos ajude a enxergar a grandeza e o valor imenso do convite. Convite para seguir, nunca mudou, sempre foi só isso. Nós queremos Te seguir de fato, e seguidores são multiplicadores. Então eu quero declarar sobre essa igreja uma unção de multiplicação, não para nosso benefício, mas para que o Teu reino possa crescer e avançar, para que em nome de Jesus nada impeça o avanço do que o Senhor disse que avançaria sem qualquer tipo de obstáculo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. É Tua, o Senhor que está edificando. Então, Pai, dá-nos discernimento e dá-nos coragem para obedecer essa voz, para obedecer esse comando. Toda autoridade, o Senhor diz, me foi dada no céu e na terra. Tudo está debaixo das Tuas mãos. Ide, porém, fazei discípulos. Onde quer que a gente esteja, à medida que a vida acontece, enquanto a gente caminha, nós queremos multiplicar. Pai, ajuda-nos, dá-nos sensibilidade, dá-nos discernimento, dá-nos coragem. É o que Te pedimos, Pai. Nessa oportunidade, se você está aqui e diz, André, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero começar a caminhar com Ele, nada poderia deixar Ele mais feliz e a gente também. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus e começar a viver com Ele, onde você estiver, faz um sinal, levanta a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém hoje que quer tomar essa decisão? Deus te abençoe, meu irmão, graças a Deus por isso. Deus abençoe você aí em cima também. Mais alguém que está tomando essa decisão? Graças a Deus. Se você levantou a sua mão, coloca a mão no peito. Eu vou convidar a igreja inteira a ajudar você nessa pequena oração. Diga assim, Senhor Deus, nesse dia eu Te entrego a minha vida. Não é mais minha, é Tua. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Eu creio que todo o meu pecado está perdoado, todo o meu passado cancelado, e uma nova história, uma nova vida começa hoje, em nome de Jesus. Obrigado pelo Teu plano, pela Tua graça, para sempre eu pertenço a Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom. Uhul. Glória a Deus. Você fez essa oração hoje pela primeira vez, ou você está se rededicando a sua vida a Jesus. Nós estamos aqui para servir você. Não vai embora sem conversar com alguém no start ou com um dos pastores para te ajudar a dar os próximos passos. Volte sempre, né, que Deus continue dirigindo você. Coloca Deus em primeiro lugar. Você não faz ideia de até onde Ele pode te levar. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos? Eu envio vocês como embaixadores de Cristo para serem sal da terra e luz para esse mundo. Nesse momento Deus está te capacitando com o seu Espírito para atrair e para alcançar pessoas que estão longe dele, seja em casa, seja no trabalho, seja na sua escola, faculdade, seja no trem, no ônibus, onde for. Em todo tempo, em seus relacionamentos, algo vai começar a acontecer. Jesus será revelado através da sua vida. Então deixa a sua luz brilhar e seja uma bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém? Antes de ir embora, dê um abraço em alguém. Um bom dia para você e até a próxima.
homens aqui, ó. Não esquece da pesquisa.